Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa aula para poder estar corrigindo as atividades propostas para vocês nas aulas 13 e 14. Então tivemos duas aulas aí para poder corrigir para poder resolver essas atividades e agora na aula 15 a gente vai acompanhar aí a correção desses exercícios propostos para vocês. Então era recomendado que vocês usassem aquelas duas videoaulas de Química Fundamental que eu gravei para vocês, para poderem estar resolvendo essas atividades. Naquelas aulas eu resolvi alguns exemplos de atividades como essas, explicando passo a passo de como que se faz. E aqui agora a gente vai estar corrigindo então. Eu gostaria que vocês acompanhassem de perto aí, no caderno de vocês, os passo a passo dessas correções. Bem, para isso a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a fórmula geral, então observem que para a gente resolver isso daqui, achar número atômico, número de massa, número de nêutrons e prótons, é interessante a gente usar essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Onde a massa, que é o A, aqui ó, o valor de A, é igual ao número atômico, que é o Z, mais o número de nêutrons, que é o N. Presta atenção. Eu falei para vocês que número atômico, número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Tá? Então, Z e P é a mesma coisa. Corresponde ao número de prótons que o elemento tem lá no núcleo. E num átomo normal, o número de elétrons também vai ser o mesmo. Lembra daquela aula? Se num átomo tem 3 prótons no núcleo, deverá ter também 3 elétrons girando ao redor do núcleo. Então, o número de elétrons é naturalmente o mesmo de prótons. E próton é a mesma coisa que número atômico. Portanto, Z é igual a P, que é igual a E. Então, essas duas regrinhas aqui, esta e esta aqui, vão servir para nos auxiliar aqui na resolução dessas atividades. Veja bem, na letra A, eu tenho o elemento Fe, que é o ferro. Está me dando duas informações. A primeira é o número de massa. O que é número de massa? Representado aqui por A. É o total de partículas que eu vou encontrar lá no núcleo. Ou seja, o tanto de bolinhas que tem no núcleo de um átomo. Aqui está dizendo que é 56. Então, ou seja, eu sei que no núcleo de um átomo tem prótons e nêutrons. Né? E ali está dizendo que tem 56 bolinhas, ou seja, prótons misturado com nêutrons dá ao todo 56. Aqui eu estou querendo saber qual o valor de Z, qual o valor de P e qual o valor de N. Como é que eu vou saber isso? Primeiramente, eu tenho aqui, olha só, 26 elétrons, tá vendo? 26 elétrons. Olha aqui, o E não é a mesma coisa que P? Se E é a mesma coisa que P, eu tenho 26 elétrons, então P aqui eu vou ter que ter quantos? 26 também. Tá vendo? P não é a mesma coisa que Z, então, se P é 26, Z então vai ser 26 também. Tá vendo? Então, segue essa regrinha que você já vai conseguir sempre estar resolvendo várias questões. E o N? Bem, aqui não está falando de N. Aqui em cima fala de N. Ou seja, a massa total é 56. Tem 56 bolinhas no núcleo. Dessas 56 bolinhas que tem ao todo, 26 são prótons. O restante é neutro. Então, pensa comigo. Você está lá no núcleo do átomo, tem 26 prótons. Quantos vão ser de nêutrons? Eu sei que tem que dar 56 tudo. 26 mais quanto que vai dar 56? A resposta é 30. Então, eu sei que tem 30 nêutrons. Então, segue esse princípio aí para a gente estar resolvendo
todas as demais questões. Vamos lá. Aqui, eu tenho 20 nêutrons e eu tenho 18 elétrons. Eu tenho uma observação aqui no potássio, que é representado pela letra K. Esse elemento é o potássio. Se você observar, tem um maisinho aqui. Tá vendo? O que significa esse maisinho? Significa que ele perdeu um elétron. Então, se ele perdeu um elétron e está falando aqui que ele tem 18, antes de ter perdido um elétron, ele tinha quantos, então? 19. Então, se naturalmente ele tinha 19 elétrons, então aqui, ó, se o valor de E num átomo normal é 19, o valor de P tem que ser quanto? 19 também. Ó, 19. E o valor de Z, que é a mesma coisa que P? 19. Tá vendo? Vou repetir para você que não entendeu o porquê que é 19, se aqui está escrito 18. Porque aqui tem uma carga positiva. Isso significa que ele perdeu um elétron e ficou com 18. E quando eu vou resolver esse exercício, você tem que colocar o valor original, antes de ter perdido, que é 19. Ok? Se a massa, que é o A aqui, é prótons mais nêutrons, próton é 19, nêutron é 20. 19 mais 20 dá 39. Então, aqui no lugar de A, você coloca 39. Olha lá. Ok? Vamos passar para o próximo. Veja bem, esse elemento é o nitrogênio. Olha o que está acontecendo com o nitrogênio aqui. Ele ganhou elétrons. Quando está com carga negativa é porque ganhou elétrons. Ganhou quantos elétrons? 3. Vamos lá. O valor de P é 7. Então, o valor de Z vai valer 7. E Z é a mesma coisa. Ok? A massa aqui, ó, massa eu sei que são prótons mais nêutrons, ou número atômico mais número de nêutrons. Se o número atômico, ou o próton, né, é 7, o nêutron vale 7, então a massa é quanto? A massa não é a junção dos dois? 7 mais 7 dá 14. Aqui, 14. Tá vendo? Professor, os elétrons. Lá em cima, naquela regrinha, olha só, vou voltar ali para você ver. Aqui, ó, mostra que o valor de Z é igual ao valor de P, que é igual ao valor de E. Então, se aqui embaixo está falando que Z é 7, P é 7, E também deveria ser 7. Sim. Porém, o que aconteceu aqui? Ó, nesse menos 3, ele ganhou 3 elétrons. Então, deveria ter 7. Mas ganhou 3, então vai ficar com quantos? 10. Tá vendo? Então, você resolve isso, né, essa carga negativa ou positiva, considerando quanto que ele tem ou quanto que deveria ter. Então, vai ter mais exemplos aqui, para a gente entender melhor esse raciocínio. Olha só. O oxigênio, representado pelo símbolo O, também tem uma observação aqui. Ó. O que aconteceu aqui? Ele ganhou 2 elétrons. Certo. A massa dele é 16, ou seja, ele tem 16 partículas no núcleo. Lembrando que no núcleo eu vou ter prótons e nêutrons apenas. Dessas 16 partículas, 16 bolinhas que tem lá no núcleo, 8 são nêutrons. Olha aqui, 8 são nêutrons. Então, se de 16 bolinhas, 8 são nêutrons, o restante é próton. Quanto que é o restante? 8 mais quanto que vai dar 16? 8. Se tem 8 prótons, o número atômico é 8. Opa, 8. Tá vendo? Sempre o número atômico é a mesma coisa que prótons. E o número de elétrons também deveria ser. Então, se tem 8 prótons, consequentemente, o número atômico é 8. Deveria ter 8 elétrons. Porém, ele ganhou 2 elétrons. Olha lá o menos 2 lá em cima. Então, se ele deveria ter 8 e ganhou 2, vai ficar com 10. Olha lá. Está dando para entender isso aí? Se não der, você deixa ali nos comentários ou pergunta lá na plataforma.
Letra E. Esse elemento Ca é o cálcio. Observa ali um 2+. Quando está negativo, ganha elétron. Quando está positivo, perde elétrons. Se está 2+, é porque perdeu quantos? 2. Ok. Eu sei que o cálcio tem massa 40. Tem 40 bolinhas lá no núcleo. Ok? Mas aqui não está me dando nenhuma informação adicional lá do núcleo. Tá vendo? Só está me informando que esse elemento está com 18 elétrons. Mas ele está com 18 elétrons porque ele perdeu 2. Então, se ele não tivesse perdido 2, ele teria quantos elétrons? 20. Tá? Então, se ele teria 20 elétrons, é porque ele tem quantos prótons? 20 prótons. E o número atômico, então, é 20. Tá vendo? Se tem 20 prótons e eu sei que a massa total é 40, quantos nêutrons tem? É o tanto que falta para chegar a 40, que é 20 também. Certo? Vamos lá, passar para letra F. Esse é o fósforo, representado pela letra P. Veja bem, ele tem 15 prótons e 16 nêutrons. Prótons mais nêutrons, lá no núcleo, forma a massa. A massa, representada pela letra A, é a junção de prótons mais nêutrons. 15 mais 16 dá 31. 31. Se tem 15 prótons, qual é o número atômico? Próton e número atômico é a mesma coisa. E é 15. Ok. Aqui não tem carga elétrica, tá vendo? Não é positivo nem negativo. Então, é um átomo neutro, é um átomo normal. Então, se tem número atômico igual a 15, logo, próton é 15 e elétron vai ser 15. Lá nos outros, isso só não aconteceu porque tinha sinal elétrico, né? Negativo ou positivo, carga elétrica. Aqui não tem, então, vale essa regrinha aqui, ó, Z igual a P, que é igual a E. Alumínio, Al, olha só, o Al, 3+. O que aconteceu com os elétrons desse alumínio? Perdeu elétrons. Perdeu quantos? 3. Por que eu sei que ele perdeu? Porque está 3 positivo. Ele tem aqui 14 nêutrons e 10 elétrons. Mas ele tem 10 elétrons porque ele perdeu 3. Antes de perder os 3, ele tinha quantos? 13. Então, se naturalmente ele tem 13 elétrons, o número de prótons é 13. E o número atômico, que é a mesma coisa que prótons, 13. Ele tem 13 prótons e 14 nêutrons, qual é o número de massa? Que é a junção dos dois, prótons mais nêutrons, 13 mais 14. Faz aí sua continha. De cabeça, tem que fazer de cabeça. Dá 27. Ok? Aqui. O neônio, Ne, não tem carga elétrica, tá vendo? Então é só resolver normal. Se o número atômico é 20, se o número atômico é 10, qual é o número de prótons? 10. Qual é o número de elétrons? Que é sempre a mesma coisa, é a mesma quantidade de prótons e número atômico. O nêutron, como é que eu acho? Se tem 20 partículas no núcleo, ó, observa que A vale 20, tá vendo? Dessas 20, 10 são prótons, o restante é nêutron. Então, qual vai ser o restante? 10 também. Letra I, penúltima aqui. Carbono. O elemento carbono, C, ele tem número atômico igual a 6 e o número de nêutrons igual a 8. Se o número atômico é 6, quanto vale prótons? 6. Ok. E o número de elétrons, que é sempre igual ao número de prótons? 6 também. Por que aqui é 6? Porque não tem carga elétrica, não perdeu nem ganhou, tá vendo? Então é a mesma quantidade. E o valor de A? O A é a junção de tudo. Então, grava isso. O A é a massa total. Prótons mais nêutrons. Tá? Se próton vale 6 e nêutrons 8, quanto que é 6 mais 8?
14. Tá? Normalmente, a gente vai encontrar carbonos com a massa igual a 12, mas existe também o que a gente chama de isótopos, a gente vai aprender mais à frente, elementos com número de massa igual a 14, no caso do carbono. E por último, o gás hélio, é o HE. Observa que ele também não tem carga elétrica, então é neutro. Logo, se o número de elétrons é igual a 2, qual é o número de prótons? 2. E o número atômico, que é a mesma coisa que prótons, 2. A massa aqui, que é o valor de A, nada mais é que a junção de nêutrons mais prótons. Nêutrons são 2 e prótons são 2. Então, qual é a massa? 4. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido como que resolve, né, essas questõezinhas. Se ainda tiverem dúvidas, é só perguntar e eu terei satisfação em responder e tirar essa dúvida. Ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.